Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra das segundas-feiras. Hoje é dia 6 de julho de 2020, eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos com os dois planos da vida. Os amigos espirituais que vêm compartilhar conosco e os amigos encarnados que estão sempre junto também, nos acompanhando e refletindo na mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Saudamos a todos com votos de muita paz, de muita harmonia, pedindo que Jesus possa estar junto a nós, nos envolvendo nesta noite. E nós vamos dar início ao nosso tema da nossa noite, que é esperança, fé e amor. Esperança, fé e amor. Ela viera das terras distantes de Cesareia de Filipe, na Decápole. Era considerada impura, porque há 12 anos, ela padecia de uma enfermidade, padecia de um fluxo sanguíneo que não cessava. E ela já havia recorrido a todos os métodos possíveis na esperança da cura. Ela recorreu aos sacerdotes nos templos, e eles fizeram, dentro das suas práticas religiosas, de acordo com os preceitos da lei judaica, exorcismos, fizeram várias práticas, muitas constrangedoras, mas nada conseguia cessar aquela hemorragia. Ela buscara os médicos locais e de outras localidades, lembrando que a medicina ainda era muito incipiente, as medicações ainda eram muito limitadas, mas ela se submeteu a vários tratamentos, mas ela submete-se ainda uma vez a outras experiências, mas cada experiência serviu somente para maltratá-la. Tudo inútil. Seu mal era considerado um sinal de desventura, um castigo divino. Para ela era uma tristeza, uma humilhação muito grande ela se encontrar naquela situação. Mesmo entre os seus, ela se sentia constrangida. Os olhares que eram dirigidos a ela eram olhares de desprezo, de incômodo pela sua presença. Na realidade, eles a detestavam. Essa era a verdade. Ela vivia isolada, porque de acordo com as leis da Torá, que vinham através dos profetas, a mulher, quando estava com algum fluxo sanguíneo, era necessário que ela se afastasse da sociedade. Ela não podia ser tocada, nem podia tocar ninguém, porque ela, como impura, se alguém a tocasse, ou se ela tocasse alguém, era necessário, de acordo com as leis antigas, que a pessoa passasse por um processo de depuração. A pessoa precisava se purificar durante uma semana, com vários banhos. Então ninguém poderia se aproximar dela, nem os familiares mais íntimos não poderiam abraçá-la, segurar-lhe a mão, não poderiam ter nenhum contato físico. E era muito sofrimento, além do sofrimento físico, o sofrimento moral, as dores que ela padecia. Ela não sabia mais se as dores físicas eram maiores ou se as dores morais.
Os seus recursos financeiros foram minguando, porque tudo que ela possuía, ela gastou com os sacerdotes, com as oferendas, com os trabalhos que eram realizados, com os médicos, e ela já possuía praticamente nada de recursos. Ela já havia gasto praticamente tudo. E ela resolve sair da sua cidade e buscar Cafarnaum. Cafarnaum, que era na época uma cidade próspera. E ela busca Cafarnaum. Ela não desanima, ela busca pensando, ainda com esperança, eu vou encontrar um remédio que eu ainda não experimentei. Quem sabe eu vou encontrar um médico que ainda não me consultou e vai conseguir a cura para essa minha enfermidade. E ela se dirige a Cafarnaum, sai da sua cidade de Filipe e ela vai. Pelos caminhos, ela ouvira falar daquele homem. As pessoas relatavam que havia um Messias, que ele realizava curas, que ele realizava feitos extraordinários. Ele conseguia, inclusive, repreender o vento, repreender a tempestade. E ela ouve, pela boca daqueles que tinham sido abençoados por suas mãos e haviam recuperado a saúde. E aqueles relatos tocam-lhe fundo na alma, seu coração sente-se esperançoso mais uma vez. Jesus vem pelo caminho e a multidão, sempre ávida de novidades, acompanha Jesus e os apóstolos. Na véspera, havia havido uma grande tempestade e eles queriam saber o que havia acontecido em pleno mar, quando Jesus acalma a tempestade. No momento que o barco agitado nas ondas e os apóstolos apavorados, com receio de perecerem, e Jesus acalma a tempestade. E a multidão ávida, querendo saber os detalhes, como que foi que Jesus havia realizado aquilo. O povo se comprimia, porque quando Jesus vinha, eles iam tomando conhecimento, Messias, o Rabi está chegando. E o povo vinha, povo sofrido, crianças, velhos, enfermos, aleijados, mulheres, vinham, todos almejando chegar mais perto do Mestre. A figura de Jesus se destaca diante da multidão. Ele se ilumina, ele irradia, sua presença tão magnífica, todos sentem aquela vibração. As pessoas falam, rogam, comentam, e ele mantém a serenidade, com aquele equilíbrio que fazia parte da sua vida. Seus passos são firmes. E a mulher, ao saber que ali se encontrava aquele que havia curado a tantos, que levava mensagens de esperança, que falou das bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes os que sofrem, felizes os que são humildes. A mulher tenta aproximar-se dele, mas a multidão eram muitos, acotovelavam-se em volta do doce Galileu. O coração daquela mulher parece lhe saltar do peito. Quanto ela almejou aquele momento, quanto ela desejou a esperança desse momento da sua cura. Ela que já fora tão humilhada. As marcas da sua enfermidade apareciam na sua própria face, anêmica, pálida, esquálida. E ela, ansiosa, ela tinha fé, ela tinha esperança,
mas ela tinha a fé também. Ela acreditava nele. Ela tinha uma fé tão robusta, tão intensa, que parecia sentir que uma força extraordinária se desprendia daquele Galileu. Todo ele era grandeza e ela almejava gritar, pedir socorro. Ela almejava ao menos tocá-lo. E ela pensa, se eu conseguir pelo menos tocá-lo, eu conseguirei me curar. Eu conseguirei ser curada. A sua fé era tamanha. Sim, se tocá-lo, será suficiente para que eu me cure. E aquela mulher, num momento aonde ele entra numa rua mais estreita e a multidão se adensa cada vez mais, ela se aproxima e ela por trás de Jesus, ela alonga o braço e ela consegue tocar, abaixada, se abaixa e ela toca a orla do seu manto com a ponta dos seus dedos. E naquele momento que ela havia imaginado que somente ao tocá-lo ela seria curada, ela sente que o sangue havia se estancado. Maravilha! A dor se foi, uma sensação estranha a dominou. Sentiu-se renovada. Foram alguns segundos de completo êxtase. Ela, com a sua esperança, não desanimou. Buscou. Com a sua fé, ela conseguiu a cura. Ela sente uma alegria tão intensa após 12 anos de sofrimento. Mas logo ela ouve a voz do Cristo. Jesus fala e ela ouve. A voz dele se destaca na multidão e ele pergunta: quem me tocou? E aquela mulher que sabia que na sua condição de ser considerada uma mulher impura, que não poderia tocar nem ser tocada, ela se sente apavorada, se sente constrangida, ela fica sem saber o que fazer. Mas os discípulos respondem a Jesus: é impossível saber. Como vamos saber? E Pedro diz: mestre, todos os apertam, todos o apertam, todos o comprimem. Como saber quem o tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, insiste ele, porque senti que saiu de mim uma virtude, saiu de mim uma energia, saiu de mim magnetismo, saiu de mim o magnetismo de cura. Jesus, o maior magnetizador. Jesus que sabia manipular os fluidos, que sabia manipular o magnetismo, que curou cegos, aleijados, surdos, mudos, que restituiu no estado de catalepsia Lázaro a vida, a filha, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Jesus percebeu no momento que dele havia se desprendido o magnetismo. Aquela mulher foi como uma bomba aspirante. Ela aspirou a energia de Jesus. E ele insiste, porque senti que saiu de mim uma virtude. E ela, constrangida, apavorada, seu segredo fora descoberto. E ela se atira aos pés dele, se atira aos pés de Jesus e confessa: fui eu, Senhor, fui eu. Eu guardava a certeza que em tocando-lhe as vestes recuperaria a saúde. A esperança e a fé
naquela mulher. 12 anos padecendo, mas nunca perdeu a esperança e nem a fé. E ela, receosa, qual seria a atitude do mestre? O que ele agora, diante da multidão, falaria para ela? Mas Jesus a envolve com seu amor. Jesus, amor. Jesus, bondade. Jesus, perfeição. Jesus a envolve com amor e a sossega. E simplesmente diz: filha, vai em paz. Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te restituiu a saúde. Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. É linda essa passagem. Nós vemos aí a fé, a esperança de uma mulher e o amor de Jesus. Porque todos nós temos o magnetismo, todos nós temos fluido vital, mas o amor puro de Jesus, ela não precisou nem que Jesus a tocasse, não precisou nem que Jesus olhasse para ela. Ela se direciona, ela que busca a cura com tanta fé, com tanta convicção, que somente tocando na orla de suas vestes, ela é curada. Quem foi essa mulher? Lágrimas de júbilo a tomam, e os mais próximos lhe indagam curiosos, desejando saber o que aconteceu. Ele se vai. Ele prossegue, Jesus prossegue o seu caminho e muitos o acompanham, porque naquele momento outro chamado já havia sido feito para que ele pudesse auxiliar a outra pessoa. Enquanto ela ali permanece imóvel, a emoção tão grande, tão intensa, depois de 12 anos de sofrimento, que ela ali se sente quase que paralisada, em êxtase, em júbilo, ora, agradece por aquela bênção que ela havia conseguido, que ela havia conquistado. Quem foi essa mulher? Segundo alguns, segundo relatos mediúnicos, segundo a própria igreja, no Evangelho, não diz naquele momento quem foi aquela mulher. Mateus, Marcos, Lucas, todos esses 3 evangelistas falam sobre essa passagem da mulher hemorroíça, mas alguns dizem que o nome dela era Serápia, Verônica, Berenice. Que importa? Que importa? No livro de Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro As Primícias do Reino, Divaldo fala sobre a mulher hemorroíça. No livro também de Huberto Roden, também tem a hemorroíça, falando no outro livro de também Daniel Hopes, quando o canto do pássaro se cala, vem falando também, relatando sobre essa mulher. Eles dizem que o nome dela era Serápia, outros Verônica, Berenice.
Que importa? O que ressalta dessa história linda é o exemplo de gratidão que se permite externar. Verônica é uma daquelas mulheres, dentre tantas, que, reconhecida pela atenção do Mestre, o acompanha a todo lugar, bebendo da sua sabedoria. Ela passa a ser uma daquelas mulheres que no Evangelho, como Maria de Magdala, como Joana de Cusa e como outras, passam a seguir o Messias, bebendo da sua fonte de luz, aprendendo a sua mensagem de sabedoria, de amor, e formando como que uma coroa humana de profunda gratidão ao seu redor. Jesus cura aquela mulher, e aquela mulher, em gratidão, passa a seguir os passos do Mestre para poder beber aquela fonte do verdadeiro amor. Segundo alguns, ela acaba se tornando, sendo canonizada Santa Verônica. Não importa. Importa que lá no Evangelho há o relato daquela mulher que, com esperança, com fé, amor, ela supera 12 anos de padecimento, de abandono, de solidão, de enfermidade, pelo preconceito da época. Mas esse mesmo preconceito ainda existe. Ainda tem países que afastam as mulheres quando elas estão nesse fluxo mensal. A Índia ainda afasta as mulheres quando elas assim se encontram. Elas precisam dormir fora de casa. São tradições equivocadas que vieram de muitos séculos, milênios, e que alguns ainda não conseguiram vencer essas tradições sem fundamento e menosprezam, diminuem a presença feminina. Bendito nós que já reencarnamos aqui no Brasil e que, apesar das dificuldades, mas já não sofremos certos preconceitos que ainda existem em outros países do mundo. Mas essa linda história, como eu disse, ela está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 43 a 48, relatada também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. E eu vou ler conforme está relatado no Evangelho de Lucas, para que a gente possa voltar, imaginar-se há 2000 anos, há 2000 e poucos anos, como se estivéssemos ali, no meio daquela multidão, aprendendo também, absorvendo aquela presença de Jesus, aquela aura imensa, aquele amor que ele expandia por todos que se aproximavam dele. E no Evangelho de Lucas, Lucas vem relatando da seguinte maneira: ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com o médico todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto.
e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma virtude. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. E que nós possamos também, nessa noite, sentirmos essa paz que todos nós almejamos. Jesus nos prometeu: eu vos deixo a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. E neste momento que nós passamos, a humanidade, por provações, por chamamentos tão intensos, aonde precisamos demonstrar a nossa verdadeira fé, que não percamos a esperança, que não percamos a fé, sabendo que nada está ao léu. Jesus está no comando dessa nau. Essa nau não está abandonada. Da mesma forma que Jesus, naquele momento que a tempestade violenta queria virar aquele barco, e ele acalma a tempestade, Jesus, como nosso governador espiritual, está no leme. Não tenho dúvida, Jesus está no leme. Em nome de Deus. E Deus sabe as necessidades de cada um de seus filhos. Não percamos a esperança, não percamos a fé, convictos de que tudo está na supervisão do Pai Maior. Vamos ter essa convicção, essa esperança, essa fé, porque, como nos disse Chico Xavier, tudo passa, isso também passa. E em breve teremos a alegria de poder dizer: saímos dessa fase que a humanidade vem passando, mais fortalecidas, vencedores, porque estamos aqui não para sofrer, estamos aqui para vencer a cada dia, principalmente as nossas próprias limitações, as nossas próprias imperfeições. Paz a todos. Nós vamos passar agora para a nossa vibração, para o nosso passe magnético espiritual, para a magnetização das águas. Quem desejar colocar um copo de água ou uma garrafa de água para ser magnetizada, podem colocar, para que ao final as águas sejam magnetizadas e que nós possamos fazer uso dessa medicação de acordo com as nossas necessidades individuais. A água, ela é individual, de acordo com as necessidades de cada um. Aproveitando, mandando um abraço para Dan Oliveira, para Denise, para Sueli, para Eudócia, Cirlei, Vicente, Pedro, Cristina, Fátima, Daniele, Leondina, Adriana, oh, que coisa boa! Queridos amigos, nós vamos, quem desejar agora, pode reduzir suas luzes em casa, para entrar num clima mais
espiritual, ficarmos mais conectados aos benfeitores, para que a gente inicie a nossa vibração e radiação, o passe magnético espiritual à distância e a magnetização das águas. Então vamos agradecendo a Jesus, aos benfeitores amigos, a Dr. Bezerra de Menezes e a todos os benfeitores que de forma anônima cuidam da nossa casa espírita desde a primeira hora. Vamos nos unindo a esses benfeitores e vamos agradecer a bênção da vida, a oportunidade do recomeço. Agradecer, Senhor, por tudo. A cada dia, quando acordamos, nós temos a oportunidade de iniciar uma nova história, uma nova página se abre para escrevermos o que desejamos, o que precisamos mudar, o que precisamos excluir das nossas vidas e o que precisamos trazer para as nossas vidas. E neste momento, lembrando, Senhor, que Tu dissestes: tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Nós convidamos a todos que neste momento encontram-se sentindo os seus corações, sentindo em seus corações o desejo de doar, que coloquem-se em posição de doação. E aqueles que agora sentem-se em condições para receber, por alguma dificuldade física, mental, emocional ou espiritual, que coloquem-se agora em condições receptivas para receber. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. Vamos deixando o nosso coração se expandindo com vibrações de amor e paz. E os benfeitores vão se unindo a nós. E uma grande rede, uma grande teia de amor, de esperança, de fraternidade, de fé, de confiança, de cura, vai sendo tecida. E essa rede do bem, essa teia de amor, vai envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vamos visualizando agora todo o nosso planeta sendo envolvido por esses raios de luz, por essa rede de luz, de amor, de paz, de saúde, de fraternidade. Cada recanto do nosso planeta vai sendo iluminado pelas nossas vibrações, unidos a esses mensageiros do bem. Todo o nosso planeta em fraternidade, em tolerância, em respeito, em amor. E nós vamos envolvendo o nosso Brasil. E nós pedimos a Ismael, governador espiritual do nosso Brasil: ó Ismael, a nossa pátria foi escolhida por Jesus para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas depende de cada um de nós que aqui habitamos, brasileiros e aqueles que escolheram essa nação
para edificar o seu lar, para cumprirmos esse propósito do Mestre. Ajuda-nos, Ismael. Desperta em cada coração a fé, a confiança, a coragem, a disposição para mudar. Toca, Ismael, os corações de todos os dirigentes que estão à frente dos destinos do nosso Brasil. Poder legislativo, executivo, judiciário, todos aqueles que têm o poder de mando. Toca agora, Ismael, toca os seus corações, para que eles lembrem o compromisso espiritual assumido perante a nação brasileira. Mas toca também, Ismael, todos os corações, para que a nossa pátria possa transformar-se, pacificar-se, sendo um exemplo para as demais nações, onde a ética, o respeito, a segurança estejam presentes no nosso Brasil. Permita, Ismael, com que teus emissários do bem trabalhem em benefício do povo brasileiro. Vamos vibrando muito amor e muita paz. E os benfeitores amigos vão manipulando as nossas vibrações e vão agora percorrendo os leitos dos hospitais, os lares, as ruas, os asilos, orfanatos, penitenciárias, aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, padecendo de dores físicas, dores morais, que as nossas vibrações manipuladas pelos benfeitores transformem-se em medicações. E nós vibramos também por todos os pedidos que chegaram à nossa casa espírita durante esta semana, durante o dia de hoje. Que esses irmãos possam agora ser beneficiados pelas nossas vibrações, através desses emissários do bem. E essas equipes espirituais vão trabalhando, enquanto outras equipes se juntam a nós e vão manipulando as nossas vibrações de muito amor e vão transformando, magnetizando as águas, molécula a molécula, potencializando o efeito dessas águas, transformando em medicações. Mas esses emissários do bem também vão magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, os aparelhos respiradores, as aparelhagens cirúrgicas, as aparelhagens médicas, as alimentações. O efeito de cura vai se potencializando, molécula a molécula, e ao mesmo tempo, todos os efeitos adversos vão sendo retirados, todas as contraindicações, permitindo a cura de todos esses irmãos. Vamos vibrando muito amor, como nos ensina Pedro, o apóstolo. O amor cobre a multidão de pecados. Que as nossas vibrações possam adentrar nos lares, harmonizar as famílias,
despertar o sentimento do perdão, para que as famílias se pacifiquem, para que os lares se harmonizem, para que os casais se respeitem, os filhos, os irmãos. Vamos pacificando todos os lares. E essas equipes espirituais vão trabalhando, harmonizando as famílias. E nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, aos nossos entes queridos, familiares, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece as luzes do Evangelho, e os benfeitores, acompanhando os nossos pensamentos, vão oferecendo o melhor. E nós vamos dar 1 minuto para que cada um possa agora mentalizar os seus lares, seus familiares. E agradecendo, Senhor, tudo que foi oferecido aos nossos lares, aos nossos familiares, nós vamos agora abrir os nossos corações para receber o passe magnético espiritual. Vamos sentir agora essa presença divina, essa luz curativa sendo projetada sobre nós. Suavemente, gotículas de luz vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça e vão penetrando através do centro coronário. Vai percorrendo cada centro vital, desde o coronário até o centro plantar. E essa energia de cura se expande além do corpo perispiritual, envolve todo o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande mais ainda e cria em torno de nós uma aura de proteção, de saúde e de paz. Sintamos agora o amor de Jesus, da mesma forma que curou aquela mulher, curando as nossas almas. Daremos 1 minuto para que cada um faça os seus pedidos, abra os seus corações,
aos benfeitores amigos. E agradecendo, Senhor, tudo que agora foi realizado, com gratidão em nossos corações, aos nossos protetores individuais, que estão sempre